Na história, existem lugares e épocas onde a pergunta não era: o que você faria para sobreviver? A Alemanha nazista não foi apenas uma guerra contra outros países. Foi uma guerra total contra seu próprio povo e contra a própria ideia de humanidade. Hoje, vamos desvendar as terríveis táticas do regime de Hitler. Vamos expor o terror da vigilância, a loucura da pureza racial e a crueldade da aniquilação. Prepare-se para descobrir por que você não teria sobrevivido na Alemanha nazista. Bem-vindos ao Diário de Titus Valério. Imagine viver em um lugar onde não existe privacidade, onde a ameaça de desaparecer não está na guerra, mas sim na sua própria sala de estar. Esta era a Alemanha nazista. O líder, Adolf Hitler, queria o controle total. Para isso, ele usou uma tática simples, mas devastadora: o medo total. Você não precisava ser um ativista ou um herói para estar em perigo. O maior risco vinha, ironicamente, do seu próprio vizinho. O regime incentivava a denúncia. Se você fizesse uma piada ruim sobre Hitler, criticasse o preço do pão ou apenas não fizesse a saudação Sieg Heil com entusiasmo, o vizinho, colega de trabalho ou até mesmo um parente poderia te entregar à Gestapo, a polícia secreta. Isso criou uma espiral de silêncio. As pessoas pararam de confiar umas nas outras. Ninguém ousava falar o que realmente pensava. A Gestapo era o pior pesadelo. Eles tinham poder absoluto, não precisavam de mandados de busca ou de um julgamento. Se você fosse levado, podia ser mandado diretamente para um campo de concentração, acusado de ser inimigo do Estado. E ser um inimigo significava apenas ter pensamentos diferentes. O nazismo controlava tudo o que você lia, via e ouvia. Liderados por Joseph Goebbels, eles injetavam a propaganda nazista em cada rádio e jornal. Escutar rádios estrangeiras era um crime gravíssimo, punido com prisão ou morte. O objetivo era simples: eliminar o pensamento livre. Se você não estivesse totalmente dedicado ao Reich, você estava, de alguma forma, lutando contra ele. E no Terceiro Reich, isso era uma sentença de morte. A sinistra busca da Alemanha nazista por pureza racial. O medo de ser denunciado era apenas metade da história. A outra metade era a ideologia central do regime de Hitler, a obsessão doentia pela chamada pureza racial. Para os nazistas, a sociedade era uma hierarquia biológica. No topo estava a raça ariana alemã, e todos os outros eram contaminantes que precisavam ser removidos. O ponto de viragem legal veio com as leis de Nuremberg em 1935. Essas leis não apenas definiram quem era ou não um cidadão alemão de sangue puro, mas também tiraram os direitos básicos de milhares de pessoas. O simples fato de ter avós judeus era o suficiente para você perder seu emprego, sua cidadania e, eventualmente, sua vida. O casamento entre judeus e alemães era proibido. A perseguição não era mais um ato isolado. Era a lei. Embora os judeus fossem o principal alvo do ódio, a lista de pessoas que não teriam sobrevivido no Terceiro Reich era longa e aterrorizante. O nazismo buscava eliminar qualquer um que não se encaixasse. Ciganos eram perseguidos por motivos raciais. Pessoas com deficiência foram incluídas no terrível programa de eutanásia T4 para eliminação. Homossexuais eram presos e enviados a campos por anormalidade. E até as testemunhas de Jeová eram presas por se recusarem a fazer a saudação a Hitler. A crueldade do regime nazista não parou na prisão e na perda de direitos. A busca pela pureza racial tinha apenas um objetivo final: o extermínio total. Uma vez que você era marcado como indesejável, seja por sua religião, sexualidade, deficiência ou ideologia, o destino mais provável era o sistema de campos de concentração e extermínio. Locais como Auschwitz-Birkenau e Treblinka não eram apenas prisões.
eram fábricas de morte construídas para matar centenas de pessoas por vez. A chegada era o momento da seleção. Médicos da SS faziam uma rápida avaliação. Quem não era considerado apto para o trabalho era enviado imediatamente para as câmaras de gás. Para o nazismo, a única maneira de atingir a pureza era o assassinato em massa. A guerra contra a fome. A guerra contra a fome não foi uma guerra para acabar com a fome, mas sim uma guerra para usar a fome como arma. Este plano, batizado de Hungerplan, foi desenvolvido pelos nazistas antes mesmo da invasão da União Soviética, em 1941. O objetivo era direto e brutal: desviar todos os suprimentos agrícolas das vastas e ricas terras soviéticas para alimentar exclusivamente o exército alemão, Wehrmacht, e a população civil do Reich. A ideologia de pureza racial entrava em ação novamente. Os nazistas viam os eslavos, e em particular os judeus soviéticos, como sub-humanos, Untermenschen. O plano de Hitler era simples: deixar dezenas de milhões de civis soviéticos morrerem de fome para que a Alemanha tivesse o espaço vital, Lebensraum, e os recursos necessários para a sua expansão. Os resultados foram catastróficos. Cidades inteiras, como Leningrado, foram cercadas e isoladas, resultando em fome que durou quase 900 dias. Milhões de prisioneiros de guerra soviéticos foram deliberadamente privados de comida, sendo tratados como descartáveis. A guerra contra a fome foi um componente central do terror nazista no leste europeu. Estima-se que milhões de soviéticos, incluindo judeus, eslavos e prisioneiros de guerra, morreram de inanição como resultado direto dessa política. As infâncias perdidas do crepúsculo do reino de Hitler. A busca por um Reich de 1000 anos terminou em menos de 12, e no seu crepúsculo, o regime devorou a coisa mais preciosa: a sua própria juventude. Desde cedo, as crianças eram roubadas das famílias e doutrinadas. Meninos eram forçados a entrar para a juventude hitlerista, treinados para odiar e amar apenas o Führer. A infância foi substituída por uma rigidez militar. O horror final veio quando a Alemanha começou a perder a guerra. Com as fileiras do exército esgotadas, Hitler recorreu a quem tinha disponível. O que se seguiu foi uma das mais cruéis traições do regime. Meninos de 15, 14 e até 12 anos foram retirados das escolas e jogados nas frentes de batalha. Eles formaram a espinha dorsal desesperada do Volkssturm, milícia popular, nos últimos meses da guerra. Mal treinados e armados com fuzis obsoletos, esses meninos soldados eram enviados para lutar contra tanques soviéticos veteranos. Muitos morriam na primeira hora de combate, sacrificados por uma liderança que não aceitava a derrota. Não havia sobreviventes inocentes. Havia apenas crianças traumatizadas, perdidas num mundo destruído por uma ideologia que elas foram forçadas a venerar, e no fim, a morrer por ela. Os julgamentos de Nuremberg e a busca por um epílogo justo. Após anos de terror absoluto, a queda da Alemanha nazista não poderia significar o fim da história. O mundo precisava de mais do que o silêncio das ruínas. Precisava de justiça. Assim, nas ruínas de uma nação quebrada, a cidade de Nuremberg, que ironicamente foi o palco das sinistras leis raciais de 1935, se tornou o palco do acerto de contas. Lá, os líderes sobreviventes do regime de Hitler foram colocados no banco dos réus. Os julgamentos de Nuremberg foram um divisor de águas na história da humanidade. Pela primeira vez, os líderes de um Estado seriam julgados por crimes internacionais. O tribunal enfrentou o desafio de processar atrocidades que nunca haviam sido concebidas legalmente. Nuremberg estabeleceu 3 categorias de crimes que definiram o século: crimes contra a paz, crimes de guerra e, o mais crucial,
crimes contra a humanidade. Embora nem todos os réus tenham sido condenados, a mensagem foi clara. Seguir ordens não é uma desculpa para o genocídio. O julgamento demonstrou que a lei internacional tinha um alcance moral acima da autoridade do Estado. O terror não terminaria em impunidade. A Justiça de Nuremberg foi um passo fundamental para o futuro, mas ela não apagou o passado. A crueldade do regime nazista, a obsessão pela pureza racial, a aniquilação sistemática e o sacrifício de crianças nos lembraram de uma verdade brutal: que o mal se esconde na burocracia e não apenas no fanatismo. Estudar essa história não é apenas lembrar o que aconteceu, é entender por que o nunca mais depende de cada um de nós. Se você chegou até aqui, é porque a história importa para você. E se a história importa, você está no lugar certo. Considere se inscrever no canal para continuar explorando os momentos mais importantes e as verdades mais cruas do nosso passado. Deixe seu like se esta narrativa te fez refletir. E me diga nos comentários: qual foi o aspecto mais aterrorizante do Terceiro Reich para você?